Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente desejar um bom domingo e dizer que é muito bom estar aqui com vocês, mesmo que seja dessa forma. E eu queria convidar você a fechar seus olhos e fazer essa oração comigo. Senhor e Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua graça nos alcança, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Senhor, Tu tem nos dado força em meio a tudo que está acontecendo, meu Deus. Muito obrigada, Pai, porque todos os dias, Senhor, Tu nos dá o sopro de vida.
E nós queremos, Senhor, sempre te buscar. Nós queremos, Senhor, sempre que tu nos proves para que a nossa fé, Senhor, em ti seja maior. Muito obrigada, Deus, por tudo que tu fizeste pelas nossas vidas, Senhor. Por tudo, porque tu não tem deixado faltar alimento, Senhor. Porque tu não tem deixado faltar paz, Senhor. Mesmo com tantos problemas, Senhor, a gente sabe que a nossa paz, ela se concentra em ti, Senhor. E tu és rocha firme, Senhor, onde a gente deposita os nossos sonhos, Senhor, nossos anseios, nossos medos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor oriente a pessoa que vai dar essa palavra hoje, Jesus. Que o Senhor conforte nossos corações com tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós não somos merecedores, Senhor, mas mesmo assim, tu nos dá o teu amor, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Prebuí. Mais uma vez estou aqui e desejo de todo o meu coração de que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja pairando na vida de cada irmão e na vida das suas famílias. Estamos aqui para orar, por missões estaduais, pelo nosso alvo, pelo nosso irmãos missionários e também pela igreja, os irmãos que estão ainda atravessando por enfermidade, aqueles que estão precisando de nossas orações. Então eu peço aos irmãos que me acompanhem nessa oração. Grandioso Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, mesmo através de vídeo, mas orando junto com meus irmãos, Senhor Deus, por missões estaduais, Senhor Deus, e também pelos nossos irmãos missionários, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que Tu esteja abençoando, Senhor Deus, essa campanha, Senhor Deus, e que nós, mesmo em nossos lares, Senhor Deus, estejamos conectados, Senhor Deus,
fazendo de tudo, Senhor Deus, para que o alvo seja alcançado, Senhor Deus, e que as nossas finanças, Senhor, possa ir ajudar, Senhor, nossos irmãos que estão precisando, Senhor, nesse momento, Senhor Deus. Que Tu esteja também, Senhor Deus, na família de cada um desses missionários, ó Deus, abençoando a sua saúde, Senhor, tanto físico como mental, emocional, Senhor Deus, abençoando, Senhor, as suas vidas financeiras, Senhor Deus, para que ali nada possa faltar para eles, Senhor Deus, e que eles possam, Senhor Deus, estar fortes, Senhor Deus, e confiante em Ti, Senhor Deus. E que Tua palavra, Pai, possa estar sendo, Senhor, pregada, Senhor Deus, que o Teu amor e a Tua salvação, Senhor, estejam através desses missionários, Senhor Deus, alcançando, Senhor Deus, corações daqueles que ainda não Te aceitaram, Pai querido. Abençoa, Senhor, cada irmão da Igreja Batista Peruí, Senhor Deus, aqueles que estão ainda se recuperando de enfermidades, meu Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, por algum motivo, Senhor Deus, ainda enfermos, Senhor Deus, mental, Senhor, emocional, Senhor Deus, porque esses momentos que estamos passando é muito difícil, Pai, mas nós acreditamos, Senhor Jesus, que Tu está conosco, Senhor Deus, que nada está nos deixando faltar, que Tu está caminhando ao nosso lado, Senhor Deus, e nos fortalecendo, Senhor, dia após dia, Senhor Deus. Que nós não podemos jamais perder a fé, Senhor Deus, que logo isso vai passar e que Tu vai nos mostrar, Senhor, um novo horizonte, Senhor Deus, ao qual nós vamos poder continuar, Senhor, fazendo a Tua obra presencialmente, Senhor Deus. Nos dá, Senhor, força, tolerância, Senhor Deus, nos dá sabedoria, nos dá amor, muito amor, Senhor Deus, para que nós possamos passar às outras pessoas, Senhor Deus, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, sermos luz nesse momento, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, toda a liderança da Igreja Batista Peruí, colocamos a vida do nosso pastor, Senhor Deus, pastor Elias Miranda, Senhor, toda a sua família, Senhor Deus, que ele também, Senhor Deus, possa estar, Senhor, firme, Senhor Deus, confiante, Senhor Deus, e que logo isso também, Senhor, vai passar, Senhor, e que nós possamos estar junto com ele, Senhor Deus, celebrando, Senhor, o Teu nome, Senhor, ali na Igreja Batista Peruí, Senhor Deus. Continua abençoando essa campanha, Senhor Deus, que já está chegando ao fim, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, colaborar, Senhor Deus, com nossas orações, com nossas finanças, ó Deus, e que nossos pensamentos, Senhor, possam estar sempre, Senhor, com os missionários, Senhor, que precisam, Senhor, muito, muito, muito mesmo, Senhor Deus. Pai, obrigada. Eu não mereço, Senhor, nada de Ti, Senhor Deus, mas é em nome de Jesus que eu Te rogo hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. A Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho
amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus, salva-nos, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Olá, irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da nossa EBD, a nossa revista Compromisso, né? Estamos chegando ao fim dessa revista do trimestre que estamos estudando. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 e nessa lição nós vamos começar a carta de Paulo aos Colossenses e na próxima lição já encerrar, né? A carta de Paulo aos Colossenses tem apenas 4 capítulos, hoje nós vamos estudar os 2 primeiros e, consequentemente, na lição 13, os 2 próximos capítulos, né? O tema da lição de hoje diz assim: os combates no ministério cristão. O textual se encontra lá em Colossenses 2, 1, que nós vamos ler agora. Diz assim: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Esse é o nosso textual. Antes de nós começarmos, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo a direção do Seu Santo Espírito nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra e crescer através dos ensinos que Tu tens para nós através dela, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão e irmã que nesse momento está debruçado sobre a Tua Palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a entender as verdades que Tu tens para nós nestes textos que iremos estudar neste momento. Nos ajuda, nos abençoa, para a glória do Teu nome é o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, é importante a gente entender o contexto em que foi escrita essa carta a essa igreja em Colossos e para que possamos entender até o tema que foi dado pelo autor da lição aqui, nos combates no ministério cristão. A gente precisa olhar com cuidado qual foi esse contexto que estava envolvido aqui nessa situação, né? O contexto era o seguinte: Paulo estava preso em Roma. Essa carta é uma das cartas chamadas cartas da prisão, a exemplo da carta de Paulo aos Efésios, da carta de Paulo aos Filipenses. Ambas nós já estudamos em lições anteriores. A carta de Paulo aos Filipenses, que estudamos recentemente, a carta de Paulo a Filemon e essa carta de Paulo aos Colossenses. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são essas cartas da prisão, escritas no período em que Paulo esteve preso em Roma. Então, Paulo, estando preso em Roma, um obreiro de nome Epáfras, a igreja lá de Colossos, provavelmente o fundador dessa igreja, ele estava vivendo um momento difícil na igreja local. Haja vista, essa igreja está sendo atacada por uma série de heresias que misturavam ali um sincretismo, uma mistura de legalismo judaizante com misticismo, com filosofia, e aquilo ali estava sendo difícil para Epáfras refutar, para Epáfras contender com aquele ataque à fé dos irmãos da igreja em Colossos. E Epáfras então decide ir até Roma, visitar Paulo, para lhe contar a situação da igreja e pedir orientação quanto a essa situação difícil que eles estavam vivendo ali na igreja local. E é o que Epáfras faz. Epáfras vai até Paulo, diz a Paulo o que estava acontecendo, coloca diante dele a sua dificuldade em combater, em refutar essas heresias. E Paulo escreve essa carta e manda à igreja de Colossos como uma resposta, como uma orientação, como uma forma de combater essas heresias. Então daí
tema a ser extremamente pertinente, né? Os combates no ministério cristão, tema da nossa lição de hoje. E a gente vai ver que a vida cristã, a gente vai ver e a gente percebe claramente nas nossas vidas, né, que a vida cristã é marcada por lutas, sejam elas mais leves ou mais difíceis, mas é luta após luta. E Epáfras estava vivendo essa luta aí, de ter que contender, de ter que refutar essas heresias que estavam se infiltrando na igreja e que tanto mal poderiam causar. Então, Epáfras, como um obreiro zeloso, que amava a obra de Deus, sabedor do estrago que uma heresia pode causar em uma igreja, ele tem essa preocupação e vai até Paulo pedir essa orientação. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta refutando essas heresias. E a maioria de nós sabe que a carta de Paulo aos Colossenses ela é muito semelhante à carta de Paulo aos Efésios, né? No entanto, Efésios vai ter um contexto, vai ter um foco diferente da carta de Paulo aos Colossenses. Efésios vai focar na igreja, na sua unidade, na sua grandeza, enquanto que Colossenses vai focar na pessoa de Jesus Cristo, na sua supremacia, na grandiosidade da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo. Esse é o foco principal da carta de Paulo aos Colossenses. Então é importante a gente ter essa noção antes de adentrarmos aqui na nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, o autor coloca assim: a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. E ele coloca o versículo 7 do capítulo 1, que diz assim: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em falar em favor de vocês. Então, Paulo, de uma forma muito humilde, muito ética, muito nobre, ele reconhece o valor de Epáfras nessa obra. Colossos não foi uma igreja fundada por Paulo, foi uma igreja que provavelmente foi fundada por Epáfras, talvez só ou juntamente com outros irmãos, mas ele estava inserido nesse contexto do início da igreja em si. Então Paulo reconhece a importância desse irmão. Epáfras era um discípulo de Paulo. Epáfras provavelmente se converteu durante o ministério de Paulo em Éfeso. E Epáfras, sendo um discípulo de Paulo, Paulo não usa dessa situação para se vangloriar, para se colocar numa posição de superioridade. Muito pelo contrário, ele honra Epáfras diante da igreja. Ele diz: olha, vocês aprenderam as boas novas, vocês aprenderam o Evangelho por meio de Epáfras. E ele coloca assim: nosso amado colaborador. Então, Paulo sabe reconhecer o valor dessa liderança. E o autor da lição nos coloca que é uma luta a gente saber apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. É uma luta porque nós temos a tendência de ter uma visão muito limitada da obra, no sentido de achar que nós somos mais importantes do que nós realmente somos, no sentido de não enxergar que cada um tem a sua parcela de contribuição, que cada um tem o seu valor dentro da obra. E a obra é de Deus, e é Ele quem escolhe os obreiros, é Ele quem capacita os obreiros, é Ele quem dá dom aos obreiros, para que cada um de nós possamos juntos edificar o corpo de Cristo e assim glorificar o nome do Senhor. Então essa conduta de Paulo de extrema humildade é uma conduta extremamente pertinente com o Evangelho. O Evangelho não comporta protagonismo de homens. O Evangelho não comporta atitudes vaidosas, atitudes que glorifiquem a homens. Mas o Evangelho é Cristo acima de todas as coisas. E é o que Paulo vai nos falar aqui no restante da carta. Nós vamos ver isso mais adiante. E ainda no tópico 1, finalizando, no versículo 7, o finalzinho dele, Paulo expressa mais uma qualidade desse obreiro Epáfras, né? Ele diz assim: ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. E
Paulo tinha isso muito claramente, né? Epáfras, embora tivesse sido discípulo de Paulo, tivesse sido ganho para o Evangelho através do ministério de Paulo, Paulo tinha a plena consciência de que Epáfras era discípulo de Cristo, era servo de Cristo acima de qualquer outra coisa. E é isso que nós geramos, são discípulos de Cristo, ou pelo menos devemos gerar. Não discípulos de homens, discípulos de líderes, mas discípulos que tenham a sua fé embasada única e somente em Cristo Jesus. E o autor termina aqui esse tópico primeiro dizendo o seguinte: precisamos lutar contra a ganância, a arrogância, a autossuficiência de achar que a obra é feita e realizada e que se desenvolve em torno de nossa única liderança. A obra é muito mais grandiosa do que nós podemos imaginar e mensurar. E o segundo tópico diz assim: a luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmos. O versículo que ele vai estar destacando aqui é o versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler a partir do 9, que é uma oração que Paulo faz em favor da igreja. E ele registra aqui na sua carta, diz assim: por isso, versículo 9, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. E eu acho muito interessante olhar o conteúdo da oração que Paulo faz em favor da igreja, né? A exemplo das cartas de Efésios e Filipenses, onde Paulo também expressa uma oração muito espiritual, muito focada nas bênçãos espirituais, aqui também ele destaca a importância das bênçãos espirituais sobre a igreja. É importante a gente notar que no início da carta, Paulo elogia essa igreja, né? Elogia essa igreja pela sua fé, pela sua esperança, pelo seu amor com os demais santos. Os irmãos podem ler isso lá no início da carta. Mas a gente deve observar também que qualquer igreja, por melhor que ela seja, ela sempre carece de orações. E Paulo expressa isso aqui. Ele diz: eu oro sempre por vocês. A partir do momento que eu fiquei sabendo, que eu ouvi falar de vocês, eu não deixo de orar. Paulo registra aqui que ele ora incessantemente por esta igreja, para que Deus lhe conceda o conhecimento da sua vontade e também a sabedoria e entendimento espiritual. Que bênção é poder ter o conhecimento de Deus e esse entendimento espiritual. E aí ele conclui: então assim vocês poderão viver de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, de fato, é um desafio para a liderança cristã, como o autor coloca aqui, a desenvolver líderes que estejam em torno de Cristo, e não em torno do próprio líder. É um desafio porque nós temos a tendência a ter uma postura de vaidade, uma postura de arrogância, uma postura de preocupação com a nossa própria imagem, mas no Evangelho o Rei é Cristo. É a Ele que nós devemos glorificar e servir acima de qualquer coisa. Ele deve ser o Senhor do nosso viver. Isso deve ser muito claro na vida de cada um daqueles que o seguem. E o autor coloca aqui: não conquistamos pessoas para nós mesmos. O trabalho do líder no ministério cristão não é agregar pessoas e seguidores para si mesmo. O nosso trabalho deve ser de tal maneira que os crentes possam viver para Cristo Jesus e em torno de Cristo Jesus. Então, eu até acrescentaria aqui que nós nem conquistamos as pessoas. Quem conquista é o Espírito de Deus. Nós apenas pregamos, levamos a mensagem. É o Espírito de Deus que faz a obra, justamente para que nenhum de nós venha se vangloriar e venha se orgulhar de qualquer feito, porque a obra é dele, e é ele quem efetua a sua vontade na vida daqueles a quem ele conquista. E o terceiro tópico diz assim: a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança.
Vocês podem perceber que são tópicos muito próximos, muito relacionados, né? São muito interligados. E esse aqui ele vai estar ligado ao versículo 17, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 15 com os irmãos, que Paulo vai colocar aqui um mais belo texto que eu vejo aqui nesse capítulo 1. Eu gostaria que os irmãos lessem juntamente comigo, acompanhassem, né, nas suas Bíblias. Diz assim, versículo 15: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E para encerrar o versículo 20, diz assim: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então esse é o foco principal da carta de Paulo aos Filipenses. É enfatizar a supremacia de Cristo e da sua obra redentora. Então Cristo deve ter a proeminência na mensagem do Evangelho. É dele a proeminência. Então por isso o autor coloca aqui a luta de viver essa proeminência de Jesus e não da nossa liderança, não de nossa liderança. Então a proeminência sempre deve ser de Jesus. E o autor coloca muito bem aqui o exemplo de João Batista, né? João Batista, que Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia quem fosse maior do que ele. E João Batista tinha essa postura de reconhecer a supremacia de Cristo, quando ele dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. E é isso que deve prevalecer na vida de todo crente. Jesus precisa crescer nas nossas vidas. Jesus precisa ter o trono do nosso viver de forma plena e completa, de forma total, de forma integral. Isso precisa ser uma verdade na vida de cada crente, de cada líder. Ele é o supremo criador de todas as coisas. Ele deve ter a preeminência em nossas vidas. O autor coloca aqui o seguinte, lá no finalzinho do tópico 3, ele diz assim: Paulo diz que Jesus deve ocupar em nossa vida e em nosso ministério o topo, pois ele é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação, e todas as coisas foram feitas e criadas e subsistem por ele, Jesus. Então essa é uma verdade que nós devemos não apenas conhecer, mas viver. Saber que Jesus é o supremo criador de todas as coisas, que nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus, e viver essa verdade em nossas vidas. Deixar que ele reine de forma plena e total sobre a vida de cada um de nós, através da sua palavra. E o quarto tópico diz assim: a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Isso certamente tem feito muita falta nos nossos dias, né? Quanta frouxidão, quanto aos ensinos da palavra nós temos visto em muitas igrejas, em muitas denominações, muito desleixo quanto à palavra. E Paulo coloca de forma muito enfática a importância da palavra, não só aqui, mas em tantos outros escritos do apóstolo Paulo. E a Bíblia toda enfatiza na importância e na ênfase que a palavra deve ter nas nossas vidas, né? O salmista, lá no Salmo 119, verso 11, diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o que nos orienta segundo a vontade de Deus. É através dela que nós conhecemos a vontade de Deus. E no versículo 4, aqui já no capítulo 2, versículo 4, diz assim, vou ler aqui a versão da revista, diz assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Na minha outra versão aqui,
a NVT diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Então, como a gente viu lá no início, a igreja em Colossos estava sofrendo através dessas heresias que estavam se infiltrando no meio da igreja. E essas pessoas chegavam de forma atraente, de forma a conquistar os ouvintes com palavras bem elaboradas, com palavras cheias de intelectualidade, de beleza estética, de modo que os ouvintes pudessem se interessar por isso. Não era algo jogado no vento, era algo bem elaborado, algo que tinha um contexto que era atrativo àqueles que ouviam. Então a heresia é assim, a heresia é muito sutil e ela vai adentrando no seio da igreja devagar, paulatinamente, e se nós não atentarmos para isso, nós acabamos sendo envolvidos por ela e a consequência é trágica. Daí a preocupação e o zelo de Epáfras em refutar essas heresias. Então Paulo coloca aqui, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Então, o combate a essas heresias, a luta contra essas heresias, contra essa realidade que a igreja sempre esteve sendo atacada por isso, o antídoto não é outra coisa senão a palavra de Deus. Então, o autor da lição coloca que Paulo fala aos Colossenses terem seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivam escravizar, fazer das pessoas suas presas. É isso que esse tipo de heresia aqui, muito próxima do legalismo, fazia das pessoas. As aprisionavam a um conjunto de regras, a um conjunto de normas que elas deveriam seguir. E a partir daí as pessoas achavam que era só naquele modelo de vida é que elas estariam de fato agradando a Deus. Então, ao que parece, essa heresia aqui ela não negava Cristo necessariamente, ela apenas acrescentava coisas a mais, além da obra salvífica de Cristo, da obra de Cristo na cruz. E a gente sabe o quanto isso é maléfico. A obra de Cristo é plena, é completa, não precisa de acréscimos e nem de decréscimos. A obra de Cristo já foi consumada na cruz do Calvário. Então, qualquer palavra que venha tentar acrescentar algo mais, acrescentar uma regrinha a mais, acrescentar um comportamento diferenciado para que eu venha a ser salvo, qualquer coisa nesse sentido é herético e deve ser refutado à luz da palavra de Deus. Daí a preocupação do apóstolo Paulo em combater essas heresias tão firmemente. E o autor prossegue e diz assim: o ministério leva o crente a estar firmado na palavra, discipulado na palavra, vida cristã na palavra. Por isso Paulo diz que o ministério cristão é aquele que trabalha para que o crente esteja arraigado, edificado e confirmado em Cristo Jesus. É nesse alicerce que nós devemos estar firmados, na palavra de Deus. Por isso devemos ter zelo e a plena consciência da importância que a palavra deve ter na nossa vida cristã. Sem ela, a tragédia é certa. E o quinto tópico, irmãos, o autor coloca dessa forma: a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Está lá no versículo 20, gostaria de ler com os irmãos os versículos 20 até o 23, que encerra esse capítulo 2, diz assim, versículo 20: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então Paulo bate aqui nessa questão das regras humanas que estavam
sendo inseridas como um acréscimo à obra de Jesus, como algo necessário para a salvação, esse cumprimento de regras estabelecidas por homens. Então, esse legalismo, ele acaba gerando prisioneiros, nos fazendo prisioneiros dessas regras. Então Paulo coloca aqui: se vocês morreram com Cristo e Ele os libertou, por que continuar a seguir essas regras? Se a obra de Cristo já é plena, se Ele é suficiente, para que ainda ter que adicionar essas regrinhas, essas normas que homens impõem para vocês? E é interessante a gente observar que é extremamente tentador, é extremamente chamativo a gente seguir esses preceitos humanos quando nós olhamos enquanto homens, porque a tendência humana é tentar ser aceito no grupo, né? Então, se a maioria do grupo começa a achar que aquilo ali é necessário, que eu devo seguir esse conjunto de regras, que eu devo viver segundo determinados preceitos, então é natural que eu, para ser aceito nesse grupo, eu passe a também seguir esses preceitos. Então daí o perigo dessas heresias no seio da igreja. A heresia passa a ser vista como algo aceitável, como algo que é pertinente, que dá para ser tolerado diante do Evangelho. E Paulo rechaça isso com muita veemência, né? Colocando que essas regras não passam de disciplinas humanas, de exteriorização, mas que de fato não mudam nada no interior. Elas apenas aparentam algo, mas que não contribuem nada para nos transformar, para mudar o nosso interior. O autor coloca aqui: as doutrinas dos homens são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas obras e necessárias. As doutrinas de homens, os chamados rudimentos do mundo, fundamentam-se em proibições motivadas pelo exterior e não por conscientização do coração. Então, ele conclui dizendo assim: o que importa não é a lei exterior, e sim a lei do coração, interiorizada em nós pela vontade do Pai em Cristo Jesus, e consolidada a cada dia pela palavra viva e eficaz. Então, é isso que o Evangelho faz em nós, ele nos muda por dentro. Ele não é um conjunto de regras que eu tenho que me adequar e que eu passo a seguir, mas ele é o poder de Deus transformando o meu interior. Por isso ele encerra aqui dizendo que essas coisas em nada contribuem para vencer os desejos da nossa natureza pecaminosa, porque essas coisas não mudam a nossa natureza pecaminosa. O que muda a nossa natureza pecaminosa é o poder de Cristo Jesus agindo em nós. É através desse poder que nós conseguimos vencer o pecado. É através desse poder que nós conseguimos conhecer a vontade de Deus e viver uma vida que glorifique a Deus verdadeiramente. E para concluir, irmãos, encerrando aqui a nossa lição, o autor coloca que nós devemos reconhecer essa realidade de luta em que nós vivemos como cristãos, essa realidade de combate em que nós estamos inseridos. E reconhecer o quanto nós precisamos lutar, principalmente contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra a nossa arrogância, contra a nossa falta de humildade. E esse combate ele exige justamente a humildade de reconhecer que nós dependemos de Deus, de reconhecer que é Jesus que precisa reinar em nossas vidas, a cada dia. E ele encerra colocando 3 pontos aqui, como enfrentar os combates no ministério. O número 1, ele diz: reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. E aqui, obviamente, não é apenas líderes na igreja. Cada um de nós aqui é um líder, seja em sua casa, seja no ministério, na igreja, no seu trabalho. Cada um de nós aqui tem uma missão dada por Deus. O tópico 2
o ponto 2 da conclusão, ele diz assim: aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao nosso lado. Aprenda a enxergar as qualidades dos que estão ao seu redor. Isso está muito ligado à humildade, né? A ver a competência, o zelo, o empenho de cada irmão que, junto conosco, tem cooperado para a obra de Deus. E o último ponto ele coloca aqui: valorize os que trabalham com você. Valorize, fortaleça, elogie, esteja junto, se disponha a ajudar. Isso é valorizar aqueles que trabalham conosco. Então, essa carta de Paulo aos Colossenses é uma carta extremamente profunda. E é interessante a gente observar que essa cidade lá em Colossos era uma cidade que não tinha grande expressão na sua realidade econômica, na sua realidade enquanto cidade ali, juntamente das demais cidades ao seu redor. Era uma cidade pequena, uma cidade irrelevante aparentemente. E que se não fosse essa visita de Epáfras a Paulo lá em Roma, pedindo ajuda para esta igreja, talvez o nome dessa cidade nem aparecesse no Novo Testamento. Mas Deus usa uma igreja pequena, uma igreja que era jovem ainda, devia ter em torno de 5 anos, Deus usa para nos trazer uma mensagem tão profunda e tão atual quanto à supremacia de Cristo dentro da igreja, quanto à necessidade de termos a preeminência de Jesus dentro da igreja. E isso é extremamente atual porque nós vemos essas heresias humanas muito claramente nos nossos dias, né? Muitas doutrinas de homens tentando ser inseridas no meio da fé cristã, tentando fazer com que essa fé seja diluída com outras doutrinas, com outros ensinos que não são condizentes com o Evangelho. Não necessariamente negando a Cristo, mas acrescentando algo ou tirando a ênfase de Cristo, a ênfase que lhe é devida e que Paulo tão bem expressa e tão bem enfoca aqui nessa carta. Então, que o Espírito Santo nos instrua nessa palavra e abençoe a sua igreja através dela. É o que eu desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita